Cumprimento a todos no santo e bendito nome de Jesus. Quanta bênção, quanta coisa boa acontecendo nesses 2 dias. E amanhã tem mais, e ainda tem mais essa noite. Louvamos a Deus por tudo que o Senhor está fazendo, porque Deus é maravilhoso. O pastor Christian, essa tarde, falou sobre o sacerdócio universal de todos os crentes. O que significa que ministério não é algo específico, único e tão somente para pastores ou ministros ordenados. Todos nós fomos chamados por Deus, todos nós temos ministério, amém? Então é isso que a gente aprendeu. Quando eu dei o testemunho ontem, para quem estava aqui presente e pôde ouvir, lembre-se que eu falei de estar servindo a Deus desde os 16 anos de idade. Com 16 anos de idade eu evangelizava. Aliás, eu já evangelizava desde criança, mas com 16, cheio do Espírito Santo, eu queria que todo mundo partilhasse daquilo que eu já tinha. Portanto, eu já tinha o ministério de evangelização. Eu queria, e falava de Cristo para os meus amigos. Eu fui evangelizar na escola. Eu fui depois evangelizar no ambiente de trabalho. Em todos os lugares por onde eu passei, houve gente se convertendo. Gente se convertendo na classe, gente se convertendo na escola, gente se convertendo na vizinhança, gente se convertendo no futebol, gente se convertendo no ambiente de trabalho e em todos os trabalhos seculares que eu tive. Porque, meus irmãos, nós temos missão, e a nossa missão não se restringe única e tão somente ao ambiente da igreja. Nós nos encontramos na igreja, nos fortalecemos aqui, mas nós saímos para fora. A nossa missão maior é no dia a dia, é no ambiente onde nós convivemos. Pessoas se converteram no ônibus ao meu lado. Lembre-se que eu falei que eu era uma pessoa tímida, mas sendo tímido, eu não tinha muita coragem de puxar conversa. E eu orava quando eu entrava no ônibus, porque meu desejo era partilhar e falar de Cristo. Orava e pedia ao Senhor: Senhor, dê-me, conceda-me uma oportunidade. E de repente alguém do meu lado chorava. Estou falando sério. E eu perguntava: por que você está chorando? Ah, porque eu tenho insônia, eu estou chegando, eu estou voltando para casa, é de noite, eu estou já apavorada, porque vou ter que encarar essa noite. E como todas as noites eu não durmo, isto para mim já é uma agonia. Aí falei: de insônia eu entendo, eu também tive insônia. Sabe como é que eu fui curado de insônia? Através de Jesus, através da palavra, e demos testemunho. O ônibus quebrou. Mais tempo, não é para praguejar, é porque Deus está dando mais tempo para você ficar com aquela pessoa e ministrar na vida dela. E assim foi. Assim foi. Pessoas do meu lado começaram a puxar conversa sobre futebol. E começávamos a conversar tranquilamente sobre futebol e daqui a pouco estávamos falando sobre Jesus. Meus irmãos, todos nós podemos falar de Cristo e testemunhar de Cristo e sermos suas testemunhas. Quando Jesus enviou seus discípulos para serem suas testemunhas, ele estava enviando alguma elite, algum grupo destacado, ou ele estava enviando todo mundo? Quando ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, era para um grupo específico ou era para toda a cristandade, para todos os cristãos? Então é para mim e para você. Quando Jesus Cristo, celebrando a ceia, terminada a ceia, Jesus, olha o que diz João capítulo 13, versículo 3. Diz assim: sabendo Jesus que o Pai tudo havia posto debaixo dos seus pés, que ele tinha todo o poder. Sabe o que fez Jesus, quando ciente estava de que tudo, absolutamente tudo estava debaixo do seu poder, do seu domínio? Sabe o que fez Jesus? Tomou uma toalha nas mãos, cingiu-se com ela e lavou os pés dos discípulos. O que significa isso? Que cada um de nós recebe poder para fazer o mesmo. E recebereis poder. Mas quando a gente recebe o poder do alto, a gente se torna servo de todos. Irmãos, todo mundo pode ser grande no reino de Deus, porque todo mundo pode servir.
Jesus disse: maior é o que serve. Se você quiser ser grande aos olhos do mundo, isso é uma coisa diferente. Mas quem quiser ser grande aos olhos de Deus, toma a toalha, a bacia, porque o que Jesus fez foi dar-nos o exemplo. O maior de todos tornou-se servo de todos. Meus irmãos, o ministério que nós temos, seja ele de qual espécie for, é ministério de serviço. É ministério a serviço do outro, a serviço do próximo. Nos colocamos com dons, talentos, com toda a graça, com todo o Espírito Santo, a serviço, para o bem alheio. Eu não vi nenhum amém. Porque às vezes a gente pensa em poder apenas no sentido de nos colocar numa posição de destaque, ou no sentido de nos colocar numa posição de liderança. Meus irmãos, nós não recebemos liderança, poder, autoridade de Deus para autossatisfação, mas é para a satisfação do Senhor em primeiro lugar e da missão da igreja que Ele tem nos incumbido. Então é dever de cada um de nós. Olha, antes de eu ser pastor, eu já tinha evangelizado, pregado, ensinado e liderado vigília, liderado juventude, plantado a primeira igreja. Eu só vou ser ordenado pastor depois que eu plantei a primeira igreja. Já tinha 3 anos que eu já tinha plantado a primeira igreja. Portanto, eu já tinha o ministério de pastor antes de ter o reconhecimento, o título, né, como disseram aqui. Isso não importa. Irmãos, se Deus tem chamado a cada um de nós, Deus tem dado para nós oportunidades e graças para servir, para fazer. E se você faz com zelo, se você faz com amor, se você faz de coração, se você corresponde àquele talento, àquela graça recebida, você vai ganhando aos olhos de Deus mais crédito, digamos assim. E quem é fiel no pouco, sobre o muito, vai sendo colocado. É isso que acontece. Quero chamar a atenção de vocês para a questão do sacerdócio universal de todos os crentes e dos grupos pequenos, de células. Na história da igreja, é uma palavra... como um passeio rápido na história da igreja, e começando pela igreja primitiva. A igreja primitiva, como vocês bem sabem, é conhecida como a Era dos Mártires. Por quê? Porque naquela época a igreja foi perseguida pelo Império Romano, foi perseguida pelos judeus, odiada de todas as nações. Havia muito preconceito contra os cristãos eram chamados de antissociais. Por quê? Porque eles não participavam daquelas festas ou daquelas negociatas, porque os negócios eram comumente fechados em ambientes promíscuos, de saunas e de bebedeira. Então, como eles evitavam isso, eram tidos como antissociais. Eram chamados de ateus simplesmente porque não adoravam os deuses oficiais do império. De depravados porque ouviu-se dizer que irmão amava irmão amava irmão dentro da igreja. Eles tomaram isso pelo lado sexual e chamavam eles de depravados. E canibais porque alguém desavisado foi a um desses cultos cristãos e ouviu que estavam comendo um pedaço de um corpo de alguém, fizeram algum sacrifício humano. Uma má interpretação da ceia. E adoravam um criminoso que foi crucificado. Acusados de incendiários. Nero botou a fogo em Roma e a culpa nos cristãos. Então, antissociais foram perseguidos, martirizados, acusados de ateísmo, e como uma superstição nova, prejudicial, uma praga, e eles não prestavam o devido culto a Nero. Porque Nero tinha até uma estátua para ser adorado, e os cristãos evitaram tudo isso, e por conta de tudo isso foram perseguidos, e a carnificina foi terrível, gente. Eles eram proibidos de cultuar, de ter um espaço como esse, de ter templos. Eles eram proibidos de pregar ao ar livre. Eles eram proibidos. Então a igreja
até por conta de toda essa opressão, de toda essa perseguição, foi uma igreja que valorizou muito e prezou muito as reuniões em pequenos grupos. Por que pequenos grupos? Porque em grandes grupos chamariam atenção, está entendendo? Qualquer reunião de grande grupo chama atenção. Então eles tiveram até, veja que eu entendo isso como uma estratégia divina. Lembre-se que com a primeira perseguição lá em Jerusalém, os cristãos que estavam muito confortáveis na presença de todos os apóstolos, era uma igreja que estava em Jerusalém com todos os apóstolos presentes, era uma igreja muito poderosa, muito abençoada, mas houve uma perseguição, e por conta da perseguição, houve como que uma dispersão de judeus para tudo quanto era lado. Isso incluía os apóstolos. E a igreja começou a se espalhar forçosamente através disso. Portanto, todas as crises, todas as situações estão também debaixo do controle de Deus. E Deus é poderoso para usar todas as coisas para o nosso bem. E eles forçosamente se reuniam em pequenos grupos. Agora, todo mundo se sentia parte da missão. E sentia que evangelizar, ensinar, espalhar o conhecimento de Deus, falar do Evangelho, conhecer profundamente o Evangelho e partilhar o Evangelho, era sua obrigação e seu dever. E as conversões começavam a acontecer cada vez mais e mais por causa do testemunho dos leigos. Era aquela escrava cristã na casa, de repente, de uma pessoa rica e poderosa, o instrumento de Deus ali, por causa de seu testemunho, por causa dos frutos do Espírito ali, que acabava conquistando, salvando a patroa, salvando os filhos. O cristianismo se espalhou através do testemunho de gente simples, a maior parte deles iletrada, mas que ouviam, entendiam e transmitiam com fé, com confiança esse evangelho. Muito bem, slide número 4. Os métodos de evangelização daquela época: evangelização nas casas, nos lugares possíveis. Muita atenção era dada às crianças e o evangelismo pessoal era o campeão. Entramos na idade da Igreja Católica, principalmente na idade medieval, quando ela prevaleceu. E o que nós encontramos foi uma igreja centralizadora, seguindo praticamente o modelo do Antigo Testamento. Centralizada no clero, nos levitas, digamos assim, né? No templo, no culto, na missa, em particular, e no dia de domingo. Então, o povo, a massa, basicamente assistia, e eram tidos como assistentes, apoiadores, aqueles que ofertam, aqueles que vão lá, que recebem. Mas quem exercia o ministério eram os sacerdotes. Então, modelo centralizador. Com a reforma, houve muita reforma na igreja, muita coisa boa. Até mesmo se esboçou ou se declarou o sacerdócio universal de todos os crentes, foi uma bandeira da reforma, questionando exatamente o clericalismo, essa visão centralizadora. Portanto, na teoria, Lutero também levantou a bandeira do sacerdócio universal de todos os crentes. Uma espécie de restauração do que era a realidade da igreja primitiva. Mas, na prática, não foi o que se viu. Na prática, houve pouco progresso nesse sentido. É claro que agora a palavra de Deus estava traduzida na língua do povo. O povo tinha acesso a ela. Houve progressos nesse sentido, mas não o progresso desejado. Não uma restauração do modelo da igreja primitiva. Somente
com o advento do metodismo, do avivamento metodista, com John Wesley, é que a gente vai ver essa questão do sacerdócio universal de todos os crentes ser restaurada e colocada em prática. Agora, isso não foi fácil. Por quê? Porque todo o clericalismo anglicano estava em Wesley e tomava conta dele. Ele era contra a pregação dos leigos, a princípio. Foi um processo de Deus na vida dele, mais ou menos parecido com aquele processo que Deus teve que operar na vida de Pedro, para Pedro pregar o evangelho para os gentios. Lembre? Porque ele está tomado pelos preconceitos. E a mesma coisa acontecia com Wesley. Como é que um sacerdote do Antigo Testamento se sentiria se visse um judeu comum, que não era da tribo de Levi, que não era sacerdote, estivesse ele ministrando no altar? Não é de arrepiar? Está entendendo? Porque às vezes a gente já está tão distante daquele ocorrido, que não sabe como é que o bicho pegava lá. Então eram essas as coisas. Parecia um sacrilégio, uma profanação do que havia de mais sagrado, da ordem, do estabelecido. Entretanto, apesar de todos esses preconceitos, Wesley vai vencer os preconceitos. E o que a gente vai ver é que ele vai fundar um movimento, uma igreja, que vai ser a igreja que mais teve obreiros leigos, pregadores leigos da história. O número de seus conversos começou a se multiplicar tão grandemente que não havia como os sacerdotes ordenados, os pastores, darem conta de cuidar de todo aquele povo. O negócio extrapolou, gente. Saiu fora do que é possível controlar. O que aconteceu? Então eles tiveram que reconhecer: nós precisamos de assistentes. Nós precisamos treinar os leigos para que eles possam dar conta do recado, para que eles possam discipular. Tem muita gente se convertendo, mas eles precisam de instrução, eles precisam de proteção, eles precisam de cuidado, eles precisam ser consolidados, eles precisam ser edificados, eles precisam ser instruídos, eles precisam ser fortalecidos na fé, eles precisam ser capacitados para chegarem até a maturidade, para poderem servir. Então, foi que Wesley reconheceu. Veja só, quando Wesley, o slide número 10 agora, tá? Quando Wesley soube que um tal de Maxfield, esse Maxfield é uma figura, esse foi o primeiro auxiliar leigo de Wesley, e ele deixou o Maxfield para tomar conta do trabalho lá em Londres. Ele descobriu de repente que o Maxfield estava pregando. E ele ficou enfurecido. E ele disse para sua mãe, Susana Wesley: eu vou repreender esse atrevido. Como ousa ele pregar? Susana Wesley, olha o papel das mulheres no metodismo. Com uma sabedoria, disse para ele: tende cuidado, olha lá o que você vai fazer. Tende cuidado, João, o que ides fazer daquele jovem, pois é ele tão certamente chamado por Deus para pregar como vós. Examinais quais os frutos de sua pregação, então o ouvi por vós mesmos. Antes de você tomar qualquer atitude a respeito dele, examine por si próprio, não pelo que os outros estão dizendo. Quais são os frutos dessa sua pregação? E Wesley obedeceu a mamãe. E sabe, o que ele reconheceu foi que Deus estava naquele negócio. Diz aqui, as prevenções de Wesley eram fortes, mas sempre cediam diante dos fatos. Ele não era cabeça dura, não. Ele escutou, vigiou, meditou e decidiu. E disse: é do Senhor.
faça ele o que lhe aprouver. Assim começa o ministério leigo a ter vez e lugar na igreja evangélica nesse mundo, gente. Aqui, nesse ponto. Quanto mais os críticos escarneciam, slide número 11, da humildade, origem, da educação insuficiente desses primeiros pregadores leigos do metodismo, tanto mais maravilhoso parecia o resultado. Porque o pessoal de fora debochava. O pessoal da igreja anglicana, o pessoal da igreja luterana, o pessoal da igreja presbiteriana, qualquer outra confissão, achavam aquilo um absurdo. Coisa até de cadeia. Muitas vezes esses pregadores foram presos porque eles estavam fazendo algo completamente fora do comum. Porque a eles não era permitido pregar e falar da palavra. Mas quanto mais eles eram ridicularizados porque eram pessoas simples, porque não fizeram seminário, porque não tinham todo aquele preparo e a ordenação, a chancela da igreja oficial, tanto mais maravilhoso parecia o resultado, porque o que estava acontecendo era que bêbados estavam ficando sóbrios, ladrões estavam se tornando homens honestos, prostitutas e mulheres castas. Uma revolução, uma transformação na sociedade, gente. Na igreja há então lugar para reunião e lugar para dispersão. A igreja não é só nós aqui, neste lugar, aqui e agora. A igreja é a gente espalhada, você sozinho, onde quer que você estiver, por onde você andar, lá está a igreja do Senhor, lá está uma testemunha de Cristo. A igreja se faz presente no mundo através de cada membro. O leigo precisa ser capacitado a fazer discípulos que se tornarão discipuladores. Imagina o resultado, meus amados irmãos, de treinarmos e capacitarmos os leigos e darmos para ele a mesma instrução bíblica, a mesma capacidade de discernimento que damos aos pastores. Nós precisamos de um exército, de gente preparada, que está pronto para responder a quem quer que seja, que questione a razão da nossa fé. Isso não é tarefa do pastor, do mestre. Você tem que dar testemunho lá no seu ambiente de trabalho, lá na escola, lá na vizinhança, na família. As pessoas fazem perguntas e não está lá o pastor, o mestre, o doutor em teologia. Você precisa conhecer, dominar a teologia, conhecer os argumentos, ter clareza. O obreiro de Deus precisa manejar bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro e obreira que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E o papel dos pastores e mestres foi dito muito bem pelo pastor Christian. Eu não preciso ler aqui Efésios 4, de 11 a 13, para falar tudo de novo, você já tem isso com clareza. Muitas pessoas pensavam, o pastor tem um ministério, e talvez o meu ministério seja ajudar o pastor a cumprir o ministério dele. Não é bem assim. Na verdade, você tem um ministério. E o ministério principal de um pastor, de um líder, de alguém maior, de um irmão maior, é ajudar você a desenvolver todo o seu potencial. Porque ministério tem você. Ministério temos todos nós. Amém? Jesus formou pescadores de homens. Está transformando as pessoas. Levou seus seguidores a um outro nível, para produzir eficazmente discípulos que fazem discípulos, e intencionalmente devemos capacitá-los para ensinar a outros. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando nós temos a incumbência de ensinar qualquer coisa a outra pessoa, é aí que a gente aprende mais rápido. Sabia? Eu nunca aprendi tanto quando fui nomeado para ser professor da escola dominical de juniores, quando eu tinha 17 anos de idade. Lembra que eu contei? Gente, que responsabilidade, tem que ensinar, eu tenho que saber. E se eles perguntarem isso e aquilo, e a lição, eu lia a lição e lia tudo mais em volta, eu tinha que estar muito bem preparado. Então, a incumbência de eu ter que ensinar a outros me leva a aprender
muito mais rápido. É uma motivação extraordinária. E nós precisamos ajudar as pessoas a se tornarem mestres da palavra. Quem é o seu Paulo ou quem é o seu Timóteo? Veja o versículo de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: e as coisas que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Portanto, Paulo fez de Timóteo um discípulo e o ensinou. E Timóteo agora tinha incumbência de encontrar outras pessoas. Por exemplo, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Portanto, eu tenho que encontrar alguém que seja capaz de ensinar a outro, para passar tudo que eu sei, tudo que eu aprendi. Não tem segredos no Evangelho, a gente tem que democratizar o conhecimento bíblico, tudo que sabemos, tudo que aprendemos, temos que transmitir, temos o dever de transmitir, e precisamos encontrar as pessoas que são, em primeiro lugar, idôneas, gente de caráter, gente cheia do Espírito Santo, e com capacidade de entender, de assimilar e de transmitir isso com fidelidade. Porque meus irmãos, um dos primeiros sinais de que a igreja é cheia do Espírito Santo é que ela persevera na sã doutrina dos apóstolos. Então a gente tem que ser muito fiel àquilo que a gente recebeu e que vem lá das Escrituras Sagradas e comunicar isso. A gente não vai atrás de todo e qualquer vento de doutrina. Sacerdócio universal de todos os crentes em Wesley, mais uma vez. Wesley tinha muito interesse no desenvolvimento intelectual de seus assistentes leigos, exortando-os sempre para que se dedicassem aos estudos, e sempre que possível ele se reunia com o grupo para lhes transmitir conhecimentos. Fazia o mesmo que Jesus fez quando esteve aqui com seus discípulos. Wesley, contrariando a opinião geral de seu tempo, autorizou que as mulheres pregassem, o que abriu as portas para que a igreja metodista viesse mais tarde a ordenar, reconhecer mulheres como pastoras. É a primeira igreja no mundo que faz isso. Portanto, desde a igreja primitiva, porque na igreja primitiva nós tínhamos mulheres também pregando, profetizando, ensinando. É com Wesley que você vai ver a restauração do ministério leigo, do sacerdócio universal de todos os crentes e do ministério feminino. Wesley trabalhava com diligência para educar os seus auxiliares, insistia que fossem leitores e lhes repreendia asperamente quando lhes achava negligentes de seus livros. Assim escreve ele a um deles. Olha o que Wesley escreveu, slide número 18. O que Wesley escreveu para um de seus pregadores leigos, um de seus assistentes. A vossa capacidade na pregação não aumenta. Ele era observador. É a mesma hoje que era há 7 anos. Para Wesley, um absurdo total. Você não está crescendo. Você não está aprimorando. Sua mensagem continua a mesma. Você não cresceu em nada. Você não aprofundou nada. Tem pouca variedade. Não tem largueza de pensamento. Somente a leitura pode remediar isto, junto com a meditação e a oração diárias. Vós vos prejudicais grandemente por esta omissão. Sem isso nunca serás um profundo pregador, e nem mesmo cristão completo. Começai, determinai uma certa parte de cada dia para o exercício particular. Podeis adquirir o gosto que por hora vos falta. Ah, mas eu não gosto. Ah, mas eu não tenho vontade. Ah, mas o futebol me apetece mais. Mas a novela não posso perder. Mas um bate-papo trivial parece tão melhor. Qualquer coisa roubando o nosso tempo de estarmos diante de Deus, da sua palavra, absorvendo, crescendo, aprimorando. Irmãos, Deus dá para todo mundo um talento pelo menos, e um talento nunca é pouca coisa, é muita coisa. Cabe a cada um de nós multiplicar o talento, não é? E ai daquele que guarda o talento, enterra o talento. Veja que ele pega pesado.
Sem isso, nunca serás um profundo pregador e nem mesmo um cristão completo. Começai a determinar aí uma certa parte de cada dia para o exercício particular. Podeis adquirir o gosto que por ora vos falta. O que parece cansativo no começo, depois se tornará agradável. Quer gostais, quer não. Lede e orai diariamente. É seu dever, é sua obrigação. Medita na palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que medita nela de dia e de noite. É em abono da vossa vida. Não há outro meio. De outra maneira estareis vos ocupando com trivialidades durante toda a vida. E sereis pregador bonito, mas raso, superficial. Gostou dessa? Não importa se você é um pregador que está abafando na galera, porque tem tanta gente, né, que faz show e espetáculo, mas que é raso, que não tem profundidade, que não tem verdadeiro conhecimento, que não conhece profundamente a palavra da verdade. Então não adianta ser pregador bonito, tem que ser pregador profundo das Escrituras Sagradas. Uma igreja pastorcêntrica acaba deixando de ser cristocêntrica. Mas Cristo reparte dons promovendo a democratização do ministério. Afirmar o sacerdócio universal da igreja não é o mesmo que dizer que todos são pastores. O pastor deve reconhecer suas limitações, pois não tem todos os dons, nem todas as respostas, e nós precisamos sim uns dos outros. Vamos para o slide número 20. Wesley exorta seus assistentes leigos dizendo: preguem em todos os lugares e ocasiões possíveis, e organizem tantas classes. Classes aqui a gente vai entender melhor no próximo slide, são como células. Classes, não é classe de escola dominical, você vai entender a diferença bem clara daqui a pouco. Tantas classes quantas forem possíveis, mas não ousem pregar sem organizar novas classes. Wesley jamais evangelizava uma pessoa para abandoná-la à própria sorte, à mercê do inimigo. Isso seria como dar à luz a um filho e deixá-lo lá na lata do lixo e abandoná-lo para ser morto a si próprio. Então ele dizia: temos que pregar em todos os lugares, precisamos evangelizar, mas calma lá, não sem a devida responsabilidade por aqueles que serão salvos, convertidos. Está entendendo? É essa ligação. E aqui entramos então, slide número 21, as classes wesleyanas, e eu quero que você entenda bem. Wesley nunca quis organizar uma outra igreja. Você sabe que ele morreu anglicano. Nunca Wesley foi alguém que quis dividir o corpo de Cristo. Ele foi até proibido de pregar o evangelho na igreja anglicana. Os púlpitos se fecharam para ele. Ele deixou a igreja anglicana? Não. Ele foi forçado a pregar ao ar livre por conta disso. E a frase dele, que é conhecida por todos, é: o mundo é a minha paróquia. Não me deram nenhuma paróquia. O bispo não me deu nenhuma nomeação pastoral. E ele não deixou de ser pastor e foi pastor de multidões. O mundo é a minha paróquia. E não rompeu com a igreja. Que homem santo. Nunca quis ele governar sobre a casa de Deus, mas servi-la. E o que ele fez então foi constituir as sociedades. Sociedades não são necessariamente igrejas. Dentro da igreja anglicana, ele criou um movimento lá dentro, a favor da igreja anglicana, chamado sociedades. E ele estabeleceu determinadas regras. Quem quiser fazer parte dessa sociedade metodista, que era assim chamada pejorativamente pelos adversários. Por quê? Porque com Wesley é o seguinte, com Wesley tem regra. Ele falou: você não está excluído da igreja. Você pode continuar anglicano. Agora, quem quer uma vida profunda com Deus, levanta a mão. É Wesley falando agora. Lá do passado. Quem quer seguir a Jesus Cristo de fato e de direito, ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, e almeja alcançar a perfeição cristã.
E ele desafiava, então entre na sociedade, mas para entrar na sociedade tem que ser membro da classe. Para ser membro da classe tem que assinar o compromisso de obedecer às regras. Se você não quiser, você está fora, mas você não está fora do reino de Deus, você continua anglicano. Tem igreja luterana, anglicana, mas aqui é para gente que quer ser discípulo de Jesus, que quer negar a si mesmo. É isso, ele propôs um caminho dentro da igreja. Era como os monges mais ou menos fizeram, talvez eles estivessem inspirados, porque os monges não romperam com a igreja católica, mas eles estavam insatisfeitos com a espiritualidade que campeava livre e solto. E o que eles fizeram? Queremos uma espiritualidade mais profunda. Então, quem quiser uma espiritualidade mais profunda, junte-se a mim. Aí formaram os monastérios você está entendendo? E ele mais ou menos pegou essa ideia. Então, quem quer uma espiritualidade mais profunda, aprender, crescer espiritualmente, é bem-vindo. Mas desde que queira mesmo, assina compromisso. Assina. Vai ser cobrado, veja só. Então, sociedade representava o total de membros metodistas num certo local. O equivalente hoje seria uma igreja local, bem com aquela diferença que, não era eles estavam dentro do contexto da igreja anglicana. Todas as pessoas que mostrassem interesse em filiar-se a uma sociedade metodista tinham que entrar numa classe, ou grupo pequeno, ou célula. E as bandas eram uma espécie de classe para aqueles que almejavam uma vida ainda mais profunda, para crentes maduros. Aí o bicho pegava. Então, se você quer crescer mais ainda, vem para cá, porque aqui as regras ainda são mais sérias. E vamos entender essa questão de regras. Quase é um discipulado 1 a 1. Hoje que a gente vê o MDA, por exemplo, é uma coisa... Olha, há quem diga que eles beberam aqui. Mas está aqui, não é? Mentoria, discipulado 1 a 1, classes, células, bom. Então 10 a 15 pessoas, no mínimo não tinha mínimo, mas normalmente girava em torno de 10 a 15, reunindo-se semanalmente com um sério compromisso de promoverem um mútuo crescimento pessoal, espiritual, aprendendo o que evitar e o que buscar, fazendo bom uso dos meios de graça. Meios de graça, você está aqui hoje no meio de graça, é uma reunião para ensino, as células, os grupos pequenos, meio de graça, a ceia do Senhor, meio de graça, o jejum, meio de graça, a oração, meio de graça, o estudo da palavra, meio de graça, o culto, meio de graça. Então, todas essas coisas que Deus dispõe para nós, para nos ajudar a crescer espiritualmente. Então, fazendo bom uso dos meios de graça, estando abertos para confessarem os seus vícios e pecados, abertos também à repreensão para vencerem suas fraquezas, com o apoio de Cristo e da comunidade da fé, em uma atmosfera não de juízo, não de condenação, mas de amor, de misericórdia, onde todo mundo é passível de errar. Mesmo os mais maduros estão sujeitos a falhas de quando em quando. Não deve. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, não é o fim, não é mesmo? Temos em Cristo um advogado. Se alguém disser que não tem pecado algum, esse é mentiroso. Mas a chamada nossa é para ser cheio do Espírito, e quando somos cheios do Espírito, o maligno não nos toca. Que é nascido de Deus, vence o mundo, e essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Bom, 1 João, não é? Vejamos aqui a dinâmica das classes. A dinâmica desses grupos, é o slide 23, era marcada pela troca de experiências a partir de perguntas mútuas frequentemente repetidas. Dá uma olhada nisso. O compromisso de obedecer às regras gerais, que eram lidas com regularidade diante de toda a sociedade. O líder compartilhava também a sua experiência pessoal com os seus altos e baixos. Lembre-se que ontem eu fiz questão, eu não só cantei de galo aqui. Não é não? Eu contei os meus percalços. Eu falei de quando o orgulho tomou conta do meu coração. Eu falei que eu já pisei na bola. E se vocês fossem a minha igreja, saberiam muito mais podres ao meu respeito.
Está entendendo? Porque não devemos esconder as coisas. Devemos trazê-las para a luz para sermos verdadeiramente curados. Uma lista de perguntas que serviu para o autoexame e o exame e repreensão mútuos. Do participante se esperava uma radical abertura para avaliação mútua. Os líderes deveriam visitar semanalmente os membros, perguntando sobre a condição de suas almas. Wesley disse: o projeto de nosso encontro, ou encontro das células, das classes, é para obedecer o mandamento de Deus. Que mandamento? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Tiago 5,16. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6,2. Regra das classes. Olha a regra. Vê se dá para você colocar isso em prática na sua vida, no seu grupo. Lembra que eu falei do meu grupo que tinha regra? A gente inventava essas coisas, porque a gente sabia que isso era importante. A gente precisava de alguma coisa assim. Reunir uma vez por semana, pelo menos. Chegar pontualmente, como já foi dito aqui, na hora marcada. Começar com os que estão presentes, exatamente na hora, com cânticos e oração. Cada um de nós, em ordem, de forma livre e claramente, deve falar o verdadeiro estado de nossas almas, com as faltas que cometemos em pensamento, palavra ou ação, e as tentações que sentimos desde o nosso último encontro. Regra número 5. Para terminar, em cada encontro deverá ser realizada uma oração adequada para o estado de cada pessoa presente. Que interessante. O cuidado, o amor. Como você está com essa falta, olha, está todo mundo aqui, nós vamos orar por esse problema, por essa questão. Você tem o apoio do grupo. Deixar uma pessoa que deseja falar do seu próprio estado em primeiro lugar. Então, quem quer falar? Vamos dar oportunidade para isso acontecer espontaneamente. E depois, pedir que o resto dos membros, cada um fale também, abra a boca e abra o coração. Pecados e tentações. Meus irmãos, quero contar um negócio para vocês. Lembra do meu grupo? Eu tinha. A gente confessava, a gente buscava, a gente se policiava, a gente brigava um com o outro, estimulava um ao outro, para a gente vencer o mal. Eu estava noivo, trabalhava na TV Record e ali estava prestes a casar. Mais alguns meses eu me casaria. Era apaixonado, até hoje eu sou, pela pessoa com quem me casei, com quem ia me casar. Mas passava ali de quando em quando uma moça de um outro setor no corredor e ela me chamou a atenção. Passou uma vez, depois passou duas, e passou de tal jeito que começou a me deixar perturbado. Embora isso não ameaçasse aquilo que eu sentia pela Cristina, eu entendi que aquilo estava me perturbando mais do que devia, e se tornou uma tentação. O que eu fiz? Trabalhava eu com o Nilson, também trabalhava na Record, ele fazia parte do meu grupo. O que fiz foi imediatamente procurá-lo na hora do almoço, diante desta tentação, e confessar para ele a tentação. A gente às vezes demora para confessar a tentação, ela vira o quê? Pecado, né? Confessa também quando é pecado. Mas a gente pode até chegar nesse ponto. Cheguei para ele e disse: Nilson, está acontecendo isso e isso, assim, assado. Eu estou sendo como que seduzido por aquela mulher. Questão sexual. Ora por mim. Me ajoelhei, ele botou a mão na minha cabeça. Ele tinha 19 anos de idade. Eu tinha 20. Orou por mim. Ele não era o pastor Nilson. Está entendendo? Ele era o meu amigo Nilson. Ele orou por mim do jeito que ele sabia orar. Não lembro quais foram as palavras, isso não importa. Ele me abençoou. Ele me colocou diante de Deus com aquele drama. E sabe o que aconteceu? Eu voltei para a minha sessão e poucos instantes depois passa a tal da moça. Bonita, do jeito que ela sempre foi. Passou lá e eu não senti nada. Sério, gente. Estou falando para você. E ela passou no outro dia, passou no outro mês, passou o tempo todo. Nunca mais. Como a gente precisa um do outro. Como nós precisamos ter coração aberto. Gente, quanta gente está sucumbindo ao pecado simplesmente porque não abre a boca.
porque fica ali. A gente precisa de gente em quem a gente confia, com quem a gente pode abrir o coração. Ninguém é super-homem espiritual, isso não existe. A Mulher Maravilha de Jesus, todo mundo precisa vigiar, precisa se fortalecer, precisa da oração do outro. Gente, confessai para ser curado. A gente confessa a Deus para ser perdoado e ao próximo para ser curado. Perguntas para admissão nas bandes. Lembra que eu falei que pegava mais das bandes aqui? Naquele grupo de gente mais madura. Já recebeu o perdão dos seus pecados? Já tem a paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo? Já tem o testemunho do Espírito de Deus com o seu Espírito que você é um filho de Deus? O amor de Deus foi derramado em seu coração? Existe algum pecado por dentro ou por fora dominando a sua vida? Você deseja ser informado dos seus defeitos? Gente, você tinha que responder todas essas perguntas para ser admitido. E tinha que ser, sim, desejo ser informado, porque se você não deseja ser informado, você não vai gostar do nosso grupo, porque aqui você vai ser informado, mas você não é obrigado a vir não. Você pode ficar do tamanhozinho que você quiser, continuar do tamanho que você quiser, mas quem quiser crescer espiritualmente tem que passar por essa peneira aqui. Você deseja ser informado de todas as suas falhas? Oh! Quem gosta disso, levanta a mão. Não precisa mentir. Nem vou olhar. Por motivo da consciência. Você deseja que cada um de nós diga, de tempos em tempos, tudo que está em nosso coração e que lhe diz respeito? Como a gente precisa disso dentro da igreja, gente? Como a gente precisa. E por falta disso, quanta hipocrisia. As pessoas falando por trás, não é? Maledicência. E as pessoas ali, quem fala por trás ajuda em alguma coisa? Não ajuda. Agora, falar na frente ajuda só quando o outro está disposto a ouvir também. Porque senão não vai ajudar em nada. Só vai ser briga. É mais gente saindo da igreja. Então, eu não tenho direito de dizer tudo que eu penso das pessoas, só porque eu sou pastor. Não é? Agora eu sou pastor, vou dizer tudo que eu penso. Agora, se você quiser crescer e me procurar, falar assim, por favor, pastor, eu preciso saber sua opinião, meu respeito assim, assim, assado. Bom, agora que você... Você está entendendo? Essa é uma questão. Jesus disse mais ou menos assim, quem quiser vir após mim, venha. Não é? Vai ser meu seguidor, tem as condições, né? Que ser assim mesmo, tome a sua cruz. Vai aprender, e Jesus vai repreender. Às vezes ele vai dizer, arreda Satanás, não vai? Considere, você deseja que devamos dizer-lhe tudo que nós pensamos, tudo que ouvimos e que lhe diz respeito? Você deseja que ao fazer isso devamos chegar o mais perto possível para te ajudar a cortar todo o pecado que está no fundo do seu coração? É seu desejo e projeto ser em qualquer ocasião inteiramente aberto, de modo a falar tudo que está em seu coração, sem exceção, sem disfarce e sem reserva? Essas eram as perguntas gerais. Note que, sendo essas perguntas gerais, perguntas de admissão, de quando em quando elas iam sendo repetidas. Mas, olhe só, 4 destas questões eram repetidas em todo o encontro. Quais? Você cometeu pecados desde o nosso último encontro? Não tinha encontro silencioso então, né? Quais tentações você tem encontrado? É outra pergunta, porque cometer o pecado é uma coisa, mas quais são as tentações que você tem enfrentado é outra coisa diferente. Não tinha silêncio mesmo nessas reuniões. Como você enfrentou a tentação? Como é que você tem enfrentado? Tem vencido? Tem falhado? Qual é o seu ponto fraco? Você tem dúvida
de que alguma coisa que você pensou, disse ou fez, pode por acaso ser pecado? Ou por acaso, nunca estivemos nessa situação? Estamos fazendo, pensando, agindo de alguma maneira, e de repente, será que isso agrada ou não a Deus? Quem é que já teve essa experiência? Levanta a mão. Não é uma coisa que está tão clara ali na Bíblia. É uma coisa às vezes que está meio embaçado. É importante conversarmos a esse respeito. Essas perguntas então eram feitas regularmente, toda semana. O plano mestre que Wesley seguiu foi o de Jesus. Wesley seguiu o modelo de Jesus, que dedicou mais tempo. Você sabe aquele Robert Coleman escreveu o Plano Mestre de Evangelismo? Ele é wesleyano, foi formado no Westbury, só para que vocês saibam. É um livro, talvez, dos mais vendidos, provavelmente o livro mais importante sobre evangelização que já foi escrito. E ele discorre sobre o Plano Mestre de Evangelismo. O livro mais vendido, é um fenômeno. E Wesley então seguiu o modelo de Jesus, que dedicou mais tempo à formação de seu pequeno grupo de discípulos do que às multidões. Irmãos, Wesley era uma pessoa como Jesus, que ele pregava às multidões, mas a maior parte do seu tempo era dedicada a fazer discípulos com os seus discípulos mais diletos. Wesley trabalhava com diligência para educar os seus auxiliares, insistia que fossem leitores e os repreendia quando eles eram negligentes. Outro grande pregador dos dias de Wesley, esses foram os dois maiores do século, tá? Lá na Inglaterra, Whitefield e Wesley. Whitefield era calvinista, Wesley era arminiano. Whitefield era melhor pregador que Wesley. Tinha mais gente vindo para ouvir os sermões de Whitefield do que de Wesley. Ele era considerado o melhor pregador. Mas Wesley também era um bom pregador. Só que Whitefield era melhor pregador. Wesley também atraía multidões. A diferença entre os dois foi o seguinte: quando morreu Whitefield, ele não deixou grupos de discipulado para conservar e multiplicar os convertidos que havia ganhado. Ele não fez discípulos. Depois da morte de Wesley, o metodismo cresceu ainda mais. Dá uma olhada em 1850, 1/3 da população americana era metodista, discípulos de João Wesley. Significava 1.360.000 membros. Você pensa que isso é pouco hoje, né? Mas isso era 1/3 da população da América. A denominação que vinha em segundo lugar eram os batistas, com 800.000. Mas naquela época, ainda muito recente, muito próximo desse metodismo primitivo, com esses valores, com essa dinâmica de classes, de grupos pequenos, de células, com essa preocupação com o discipulado sério, de vidas transformadas, de levar as pessoas a terem uma experiência verdadeira com Deus, de crescimento, de vencer o pecado, de fazer diferença no mundo, de todo mundo assumir o seu papel de sal da terra, luz do mundo, de pregador, de evangelista. O metodismo fez um barulho, sacudiu a América, sacudiu a Inglaterra, se espalhou pelo mundo. É só para você ter uma ideia. Quem vinha em terceiro lugar, se eu não me engano, eram os presbiterianos com 400.000. Em quarto lugar, os anglicanos com 200.000. Em quinto lugar, os católicos com 100.000 nos Estados Unidos. Esse baixinho de 1,50 m. John Wesley tinha 1,50 m. Não é? Foi um gigante da fé. E que graça de Deus, e que autoridade, e que visão, e que discernimento, gente. Então, quando ouvimos tudo isso que temos ouvido nesses dias, significa um resgate de nossos valores primitivos. Amém? Que vai lá da igreja primitiva. Motivos do declínio das classes. Bom, eu vou falar rapidamente disso. Caiu porque
Várias razões. O crescimento em si também representa problemas. E com ele, às vezes a ênfase numa santidade muito individualista, personalista, pessoal, de uma experiência estática, porque Wesley pregava sobre a inteira santificação em termos também de uma experiência estática. É do movimento de santidade, é do movimento wesleyano que brota o pentecostalismo. Mas isso já vem daquela ênfase dada a uma experiência de poder, e isso vai fazer com que as pessoas estejam muito mais preocupadas em irem para um encontro e para terem uma experiência, para terem uma sensação. Está entendendo? E isso parece muito mais vibrante e interessante, o emocionalismo e tudo que rola nesse culto de avivamento. Que os metodistas eram avivados. Você tinha que ir no culto metodista daquela época para você ver. Então, só que essa coisa que é boa por um lado, acaba sendo perigosa por outra, porque ela começa a ser uma fonte de atração muito grande. E fica meio desanimada aqui na reunião com um grupo pequeno. Nós queremos coisa grande. Grandes reuniões, grande projeto de evangelização. Essas coisas então vão deixando meio tímido esse trabalho de dia a dia. A gente quer uma experiência de santidade, de poder do Espírito, como um raio que cai e que muda tudo da noite para o dia. Está entendendo? Assim. Só que Wesley entendia que tem isso aqui, tem esse lance, tem a experiência, mas ela precisa ser, o cristão é forjado no dia a dia, gente. É no dia a dia, é ali no grupo pequeno, é ferro com ferro. E isso é meio cansativo, isso parece menos sublime. Então as grandes campanhas, a própria escola dominical, que é muito boa, mas o que passa a escola dominical? Instrução. O que passa normalmente uma pregação como essa? Instrução. Isso tem um papel? Tem. Mas isso é tudo? Não. Veja que Wesley sabia que a gente precisava de um grupo onde nós podíamos ser forjados, sermos nós mesmos, e gente comprometida com a gente, aliançada com a gente, ajudando a gente a crescer, um ajudando o outro a crescer espiritualmente. A gente precisa disso. A gente precisa de uma cultura de santidade, dos valores de Deus. A gente precisa do grupo, o poder do grupo, da cultura, daqueles valores onde eles são vividos, experimentados, valorizados, apreciados. Isso é fundamental para a gente. Mas muitas coisas acabaram sendo deixadas de lado. Vai enfraquecendo, sendo substituído até o ponto de deixar de existir. As classes passaram a ser grupos ecos. Estudo, compartilhamento e oração, onde não havia mais prestação de conta. Isso é bom? Culto, encontro para compartilhamento, oração, estudo da palavra é bom? É. Nossa, eu não estou desprezando isso. Mas veja que o elemento de prestação de contas era vital nas células ou classes do metodismo. E é isso que faz falta, porque às vezes a gente está multiplicando discípulos, mas eles estão fracos espiritualmente. Nós estamos evangelizando, quantas pessoas convertidas no nosso Brasil, mas mudança de vida que é bom, pouca, não é mesmo? Então, a santidade em amor cedeu paulatinamente lugar ao ensino e à busca de santidade de poder, comprometendo definitivamente o processo de responsabilidade mútua e comunitária pela santidade de coração e de vida. Competição crescente das novas organizações, ênfase na educação cristã, tal, essa coisa toda, individualismo, intimismo, 35, né? Praticamente reduziram por completo o elemento de corresponsabilidade mútua e comunitária pelo crescimento de santidade de coração e de vida, mediante a prática disciplinada no mundo do cotidiano, das obras de misericórdia e de obras de piedade que eram produtos das classes. E, por fim, termino com isso. Os desafios: deixar de nos conformarmos em transmitir conhecimento e passarmos a requerer obediência a Cristo. Redescobrir o valor da corresponsabilidade
que caracterizou as classes wesleyanas para promovermos eficazmente a santidade bíblica de coração e vida que tenha poder para reformar nossa nação e cumprir a nossa grande missão. Quem são as pessoas que lhe amam a ponto de orar por você todos os dias? Tais pessoas oram para que você seja semelhante a Cristo? Elas estão dispostas a fazer-lhe perguntas difíceis? Preocupam-se com você a ponto de advertir-lhe quando não anda semelhante a Cristo? Os pequenos grupos são como sementes do reino, meus amados irmãos, que germinam e impactam o mundo ao redor. E com isso, essa última frase, podemos pensar em algo como uma revolução espiritual de caráter pactual, através da radicalização de suas ações e palavras, comprometidas com os valores do Evangelho do Reino, para que a igreja possa, com autoridade, desafiar o espírito de pecado e injustiça que tem dominado a sociedade em geral. Amém e amém. Obrigado, irmãos.